Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui abrindo essa live onde eu vou bater um papo com meu amigo Ricardo Serravalli, também faixa preta de artes marciais e um grande batedor de recordes brasileiro. É uma pessoa que eu sempre falo que me inspira muito, né? Um grande guerreiro mesmo da vida, o Ricardo Serravalli. Hoje ele mora na Espanha, e vamos estar então batendo esse papo que eu tenho certeza vai agregar bastante pra gente. Vamos compreender aqui um pouquinho do mindset, né, do Ricardo, como que ele pensa para atravessar os desafios dele, como ele se prepara. O Ricardo já está chegando aí, já tá junto aqui. Então, convidar ele aqui para entrar na sala, para a gente iniciar então esse bate-papo. Ricardo, você consegue pedir para participar no vídeo? Assim que o Ricardo já enviar aqui a solicitação de vídeo, a gente então inicia esse bate-papo. Estou aceitando aqui. Fala, Sensei! Fala, meu Ô, amigo. Tudo bem? saudade de você! Saudades também, saudades grandes, alegria desse Ô, bate-papo com você, viu? Que tenho certeza vai inspirar muita gente, né? Vai me inspirar também. Antes de mais nada, né, Ricardo, eu queria lembrar, eu estava lembrando aqui um pouquinho quando a gente se conheceu, faz tempo já, né? Não sei se você lembra o ano exato, mas aquele ano que eu fui para Bahia, não sei, foi 2012, por aí. Você lembra o ano, mais ou menos? é, Foi por por aí, aí, né? 2011, por aí. 2011, 2012, que era no início, né, do DGI, porque o DGI eu comecei a desenvolver ele em 2010 e o Ricardo se conectou então comigo, a gente começou a bater esse papo e ele me levou para uma palestra lá, fiquei na casa dele, né, a gente conversou um pouco lá na Bahia e foi muito legal. Então lá conheci o mestre Balão também da capoeira, que, poxa, a gente trocou muita ideia também depois e o Ricardo a gente manteve essa conexão, né? Para mim, um grande artista marcial, uma pessoa assim que, enfim, vou deixar ele contar um pouco mais da história dele, se apresentar melhor, mas é uma pessoa que eu sempre mantinha conexão e é um dos grandes inspiradores para mim, dessas pessoas que, cara, mete essas metas lá em cima e alcança, sabe? E se prepara para alcançar, né? Então, vou deixar aqui, Ricardo, antes da gente entrar no tema da nossa live, né, dessa verdadeira vitória, espiritualidade, acho que vai ter muito para a gente conversar aqui hoje, mas que você se apresente, então, meu amigo, para as pessoas, né, para quem está te vendo agora, para quem vai ver depois na live gravada, possa se apresentar aí para o pessoal. Nada. Ô, eu que agradeço essa oportunidade, né? Sempre conversar com vocês são sempre muitos ensinamentos, né, que a gente recebe, né, do DGI. Como você falou assim, eu me conectei desde o princípio, né? Quando a gente fazendo pesquisas aí na internet, eu sempre tive um lado espiritual bem desenvolvido, né, em relação a essa questão da conexão da arte marcial com a espiritualidade, né? E quando eu conheci o DGI, eu digo, pronto, é isso. Isso que eu sempre pensei, né? Ele conseguiu botar no papel as coisas que eu estava pensando, né? E aí gerou essa conexão aí imediata, né? Então, mais ou menos isso. Então, assim, desde pequeno eu pratico esportes, né? Desde que eu me conheço por gente, o esporte para mim sempre foi um veículo, né? Muito grande. E pratiquei aí diversas artes marciais durante muitos anos. Eu tenho formação, como você falou, em faixa preta de algumas artes marciais,
né? Hoje eu trabalho exclusivamente com boxe, né? Aqui na Espanha. Sou treinador de boxe aqui na Espanha. Trabalho aí no maior clube de boxe aqui da Espanha. Que legal. E a gente tem desenvolvido aí um trabalho muito legal também. Sempre levando um pouquinho, né? Desse outro lado. Que as pessoas, às vezes, é a questão do Bujutsu e do Budô, né? Muitas Uhum. pessoas estão aí ligadas só no Bujutsu, na parte técnica, dos golpes e tal, e esquece do que tem por trás da parte técnica, né? Do que está por trás disso tudo, que é o Budô, que é o caminho espiritual, né? Muita gente fala assim, ah, Uhum. mas você consegue levar isso pro boxe? O boxe não é arte marcial, é esporte de combate, mas pode. Tudo depende de como você encara, né? Perfeito. De como você deposita, né, a sua energia em cima de qualquer atividade. Você pode trabalhar, ser um motorista de ônibus, ser um motorista de caminhão, ser um empresário, tudo. Se você bota consciência, né, em cima daquilo que você faz, tudo passa a ser ocasiões para você melhorar, né, como você melhorar como pessoa, como ser humano. Então tudo é intenção e tudo é consciência, né? Perfeito, Ricardo. Então, quando eu queria ser goleiro, né? Quando era criança. Uhum. E fui atrás dos meus sonhos, né? E consegui ser goleiro. Eu joguei no Bahia aí durante muito tempo, É né? mesmo? Essa eu não sabia, hein? Fui goleiro, só que eu não cresci, né? Eu não cresci. Aham. Aí, como eu não cresci, parei com meu 1,74 m, como goleiro não dá, né? E aí fui tentar outros lados. Eu já praticava um pouquinho de full contact na época com meu vizinho, né? E aí minha vida foi para o kickboxing na época, né? Fui campeão brasileiro algumas vezes, campeão baiano, campeão brasileiro, campeão sul-americano, Que né? Fui legal. disputar um título mundial, sofri uma fratura no pé, e aí eu já tinha 33 anos, já estava trabalhando, né, numa empresa de telecomunicações, já tinha um alto cargo dentro dessa empresa de telecomunicações e todo dia chegava com o nariz quebrado, né? Todo roxo. E aí a gente conversei com minha esposa de olha, com 32 anos, eu disse para ela, vou me aposentar como atleta, né, de artes Uhum. marciais e vou escolher outra coisa para fazer. E nessa de escolher outra coisa para fazer, eu disse, bem, deixa eu vou ver alguma coisa que seja tão desafiante quanto você subir num ringue, né, para Uhum. disputar contra a pessoa um combate, né? E aí eu resolvi treinar para fazer um Ironman, um triatlo, um Ironman, Conta para as né? pessoas que não sabem o que é Ironman, conta um pouco das distâncias, né? Do nado, bicicleta, corrida, só para entenderem o que, Isso. que é isso. O triatlo Ironman você nada no mar 3,8 km. Depois você pedala 180 quilômetros e depois você corre 42 quilômetros, que é uma maratona, né? 42 e um pouquinho. Sem Tudo parar, no né, mesmo Ricardo? dia. É. Tudo no mesmo dia, um depois do outro. E aí eu vou treinar para fazer isso. E o que acontece é que quando eu estava treinando, eu sofri 3 AVCs, Caramba, meu. né? Eu sofri 3 AVCs em 2009. Eu, na Uhum. verdade, eu tinha um problema congênito no coração que eu não conhecia, né? Minha vida inteira eu achava que eu era uma pessoa que eu tinha muita força e não tinha resistência física, porque eu Uhum. cansava relativamente rápido, né? Eu lembro que eu Uhum. ficava meio tonto, né? O ouvido entupia e eu ia vomitava, né? Não ficava bem e tal, mas eu pensava que eu tinha que terminar minhas lutas rápido porque eu tinha força, eu não tinha. Na verdade, eu tinha um problema no meu coração, que é uma Uhum. abertura entre os dois átrios, onde o sangue venoso cruza com o sangue arterial, né? Uhum. Chama forame oval patente. E aí o cruzamento desse sangue gerou coágulos que foram para o cérebro. Então, no Caramba. mesmo dia, eu tive 3 AVCs, né? Eu tive dois de Nossa. manhã e tive um de noite. Que a gente foi descobrir depois, quando fez as ressonâncias, né, da cabeça, a gente viu as 3 manchas no cérebro, as 3 cicatrizes, né? E Uhum. agora imagine você com 32 anos, no auge da sua forma física, treinando para fazer um Ironman, e de repente abre um buraco no chão e você não sabe o que você tem, né? Então foram 7 dias de imersão no hospital, sem saber realmente o que estava acontecendo comigo, porque até então a gente não sabia quais eram as causas do AVC. Essa questão do Uhum. coração, que eu falei aqui agora, a gente foi descobrir 7 dias depois que eu dei entrada no Uhum. hospital. Porque esse problema ele só sai através de um exame chamado ecocardiograma transesofágico, para Uhum. descobrir esse problema do coração. Então, depois que me reviraram do avesso, foi que descobriram isso já nos últimos dias. Com quantos anos você está agora, Ricardo? Agora eu tô com 45, Então, fazem 13 anos, né, atrás, né? 13 anos atrás. 13 anos atrás. Uhum. E muitas e na época eu não entendia muito bem o porquê estava acontecendo aquilo comigo, né?
E aí a Uhum. gente tem aquelas fases normais, né? Que é primeiro a negação, de dizer não é possível isso estar acontecendo comigo, né? Depois tem aquela fase, né? De dizer por que isso aconteceu comigo. E aí, por último, vem a fase da aceitação, né? De se dizer, tá, isso aconteceu comigo. E agora, o que é que eu tenho que fazer com isso? Né? Uhum. Então, eu nunca fui uma pessoa assim muito depressiva, de ficar para trás, de ficar remoendo o passado, eu nunca fui. Então eu disse, não, agora eu tenho que ir para frente. Eu tenho que olhar o que é que tá acontecendo, o porquê aconteceu, tentar entender os sinais, o que é que a vida quer me dizer. Perfeito. Só que isso ainda era muita confusão em minha cabeça, era tudo muito novo. E eu não entendia bem o que estava acontecendo. Então Até eu então passei você seis. não tinha entrado em contato com o autoconhecimento, essa busca mais assim de propósito, ou já Tinha. tinha? Não, eu já tinha. Minha mãe é budista, né? Minha mãe é Hum, budista. Então, desde pequeno eu faço meditação. Eu que trabalho legal. com meditação, com tudo e tal. Mas quando acontece um fato assim muito forte, pelo menos comigo, não quer dizer que isso aconteça com todo mundo, mas como o fato foi muito forte, parece que me deu uma travada na cabeça. Tipo Hum. assim, acho que o trauma me fez, tipo assim, eu estava consciente de que isso podia ser um sinal de alguma coisa, mas eu não conseguia enxergar ainda. Você teve medo da morte aí, alguma coisa assim? Não. Não? Não, momento nenhum. Eu tinha medo de ficar com sequelas, Uhum, e uhum. de não poder fazer, estar limitado, ser Tá uma pessoa limitado. limitada. Uhum. Porque a gente vai entrar um pouquinho na questão do propósito, né? O que eu queria ser quando eu era criança era um super-herói. Olha só. Eu queria ser um super-herói quando eu era criança. E depois, com as reflexões, com tudo, aí eu fui começando a pensar que todo super-herói tem sua criptonita, Uhum. né? Todo Isso é super-herói verdade. tem o seu ponto fraco, né? E aí foram vindo as reflexões a partir daí. Aí o que acontece? Eu passei 6 meses me recuperando do implante da prótese no coração. E depois que a prótese estava já aderida ao coração, o médico me liberou para fazer esportes normal. Eu disse, eu quero fazer um Ironman. A minha mãe quase cai da Caramba. cadeira. Débora, minha esposa, botou a mão na cabeça. E ele disse, pode fazer, esqueça o que você teve e vá fazer seu Ironman. Só que aí eu voltei a treinar e 3 meses depois eu sofri um acidente Na perna, né? na perna. E aí meu pé ele virou 180 graus para trás. Ah, Eu rompi meus ossos em vários lugares diferentes, eu tive perda óssea, né? meu Deus. Perdi a cartilagem completamente do tornozelo, do talo Uhum, tibial. E uhum. era a terceira fratura que eu tinha no mesmo tornozelo. Eu já tinha fraturado esse tornozelo 2 vezes antes, por Por causa motivos da luta. diferentes, na luta. Uhum, Uma vez jogando futebol, outra vez na luta. uhum. E o médico disse para minha esposa, não falou para mim, falou para ela, que ela tivesse cuidado com minha cabeça, porque talvez eu nunca conseguisse andar sem muleta. Olha só, cara. Porque eu tive perda óssea, os ossos esfarelaram. Então eu Uhum, fiquei com perda óssea. uhum. E ela não me falou nada, claro, na época. E aí eu fiquei com a muleta, né? Foi um ano que eu não podia botar o pé no chão porque eles tiraram a cartilagem do meu joelho para implantar no tornozelo. Um ano sem o pé no chão. Um ano sem o pé no chão, usando muleta. E aí, Caramba. depois de um ano, foi um pouquinho menos de um ano, eu comecei a botar os pés ao pouco na piscina, né? Apoiar o pé, mas me doía muito, me doía muito. Hoje eu tenho 5 parafusos, né? Quatro Uhum, parafusos e uma âncora no pé. E eu tenho uma limitação de 40% nesse pé com artroses. Então eu não uhum, posso mexer muito o pé, né? Meu uhum. pé ele é bem limitado. E quando isso aconteceu, aí o mundo abriu. Aí o chão abriu mesmo. Eu disse, poxa, É, porque 6 meses aqui, só para recuperando. quem tá entrando aqui acompanhar, né? Até dar boa noite a todos. Vi aqui que o Sensei Diego tá por aqui também. Sensei Diego, grande amigo aí também, conectado com o DGI, Karateka, Quinto Dan aí também, junto aí com a gente, os artistas marciais aí chegando junto. Então, boa noite a todos vocês que estão presentes aqui também. É só para captar um pouco, né, dessa energia do que o Ricardo está falando, porque ele tinha passado AVC, 3 AVCs no mesmo dia. Aí o médico falou para ele: vai, né? Vai, toca, vai treinar o seu Ironman, vai conquistar o que você quer. Aí ele fraturou o pé desse jeito,
cabuloso, assim, que virou o contrário, quebrou em várias partes, tirou cartilagem do joelho, pôr no pé, tudo isso que ele está contando para a gente. Então, imagina, né? O negativismo que pode vir assim na nossa cabeça quando a gente passa um negócio desse, assim, né? Tô procurando gerar um pouco de empatia para entender a bronca que é isso, assim, né? Ave E ainda Maria. teve um fato que eu não contei, que era quando eu fui campeão sul-americano de kickboxing, eu ia disputar o título mundial e foi quando eu tive a segunda fratura na perna, Olha só, treinando. antes do E aí eu não título. pude, e aí eu não pude ir para a Itália lutar porque eu sofri foi a segunda fratura que eu tive no mesmo tornozelo, né? Então foi uma Uhum, sucessão de coisas que foram acontecendo em minha vida que eu buscava o porquê, porque assim, por exemplo, se eu tivesse sido sempre uma pessoa ruim, ou uma pessoa muito voltada, né, revoltada, uma pessoa que não tivesse ligada com o meu propósito, e tal, eu podia até pensar assim, poxa, realmente a vida está cara, querendo me mostrar um caminho, mas eu sempre fui uma pessoa boa, de bom coração, sempre ajudei dentro do possível. Quando eu fui presidente das federações de artes marciais, por onde eu passei, a gente montou projetos sociais, ajudava crianças, ajudava tudo. E eu dizia, poxa, será que tem que. Por que está acontecendo tanta coisa comigo, né? caramba, Eu né? estava pensando, será o que eu fiz na vida passada? Porque você sabe, eu não posso ter É o filhos, né? Ainda karma, tem né? isso. Eu não Caramba. posso ter filhos, foi uma frustração que eu tive. Aos 18 anos eu descobri que eu não podia ter filhos, né? Eu Uhum. nasci sem a vesícula seminal. Então Caramba, hein? eu só posso ter filho por fertilização in vitro. A gente tentou, Uhum. eu e minha esposa, 3 vezes e não tivemos filhos. Então, Uhum. olha quanta coisa acontecendo à minha volta, né? E aí veio a revelação do propósito. Foi aí quando eu descobri meu propósito de vida. Foi Uau. justamente nesse período de confusão de tudo, foi que eu li um livro, né? Através de um grande mestre espiritual, que eu li. Para você descobrir o seu propósito de vida, se faça 3 perguntas. Uhum. Primeiro, o que você queria ser quando você era criança? Uhum. Porque quando a gente é criança, os nossos desejos são transparentes, estão desbloqueados. A gente não sofreu a influência da sociedade dizendo pra Uhum. gente o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. Essa profissão não. Essa profissão não dá dinheiro. Vai buscar ser outra coisa. Então a Uhum. primeira coisa é o que eu queria ser quando era criança. E eu queria ser um super-herói. Uhum. Mas a questão não é você ser um super-herói. É o que fazem os super-heróis. Exemplo, Uhum. uma criança ela quer ser bombeiro, mas não quer dizer que ela vá ser bombeiro. Pode ser bombeiro, é uma profissão linda. Mas o que eu falo assim, o que fazem os bombeiros? Ajudam pessoas, salvam vidas, não é isso? São pessoas Uhum. corajosas. Os médicos não têm muito a ver com isso também? Tem. Ajudam pessoas. Então não significa a profissão em si. Significa o que essas pessoas fazem, a que essas pessoas se dedicam. Então, o que é que você queria ser quando era criança? Segundo, quais são seus dons e talentos? O Uhum. que é que você faz bem? O que é que te dá prazer em fazer? E Uhum. a terceira coisa é, se dinheiro não fosse problema em sua vida, o que você se dedicaria a fazer? Uhum. Esse livro é o Propósito? Esse mesmo. Propósito Prembaba? Que é, essas Isso, perguntas são. exatamente esse. Exatamente esse. Mas ele já tinha escrito isso antes de lançar o livro. Sim, Eu já tinha uma conexão com ele antes, né? sim. Então ele já falava sobre isso. E quando eu consegui ver isso, isso para mim se tornou muito claro. Uhum. Muito claro. Então Uhum. eu queria ser um super-herói. Meus dons e talentos é o esporte. E se dinheiro não fosse problema em minha vida, eu ia me dedicar a projetos voluntários. Que legal. E foi aí que surgiu, né? Depois de recuperado, eu consegui fazer o Ironman em maio de 2013. Ei, então, Né? pessoal, vocês que estão entrando aqui agora, depois de tudo isso daí, ele conseguiu fazer o Ironman. Repete para mim, Ricardo, as distâncias do Ironman. 3,8 km de natação no mar, depois 180 quilômetros de bicicleta e depois uma maratona correndo com o pé com 5 parafusos, sem, Caraca! sem cartilagem, sem nada.
Ô, pessoal, não sei se vocês têm ideia que é isso assim. Eu saio para dar uma corridinha, às vezes corro 7, 10 quilômetros, já pega pra caramba. Ele tá falando de correr uma maratona no mesmo dia que correu 3 e que nadou 3.800 e pedalou 180 quilômetros no mesmo dia. Depois de passar 3 AVCs e quebrar, ter essas fraturas todas desse jeito. Estão entendendo o nível da dificuldade, né? Os Ironman, assim, quem faz Ironman já é considerado pessoas assim, né, Ricardo? São pessoas, não é, o nome já diz, né? Iron Man, né? O Homem de Ferro aí. Então, assim, não é qualquer coisa mesmo, né? Uma pessoa de verdade falar que quer fazer o Iron Man e completar ele, não é qualquer coisa. É um osso já logo de cara, né, meu? Porque, pô, completar um Iron Man, rapaz, e você então completou o Iron Man depois de tudo isso? Completei. E quando eu cheguei, eu fiz a reverência. Tem um vídeo, né? A gente tem aí os nossos documentários. Tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente tem um documentário no meu canal do YouTube, Ricardo Serra Vale, tem uns documentários, né? Todo desafio que eu faço um documentário e deixo gravado. E se vê, quando eu cruzo a linha do Ironman, eu faço a reverência, um osso. Uhum, Os, né, significa resistir mesmo sob pressão, uhum, né? Você está ali resistindo mesmo sob pressão. uhum, E foi uma reverência ao Ironman. Porque uhum. o Ironman não é você completar a prova. O Ironman é o caminho que você leva até completar a prova. Então não foi um caminho fácil, com lesões, com problemas, lesões decorrentes da lesão que eu tenho, né? Muitas dúvidas. Eu fui pro Ironman com os dois joelhos destroçados porque eu corro mancando, né? Por causa do problema do pé. Então isso teve uma compensação e tal. E no final eu consegui. E aí foi quando me deu o start, foi depois do Ironman. Porque o que foi que aconteceu? Quando, quando eu terminei o Ironman, várias pessoas. Isso saiu na mídia na época, na televisão em Salvador, né? O Ironman baiano, o Homem de Ferro baiano tal. Conseguiu, mesmo depois dos AVCs, das próteses e tal. E muita gente começou a me mandar mensagem: Poxa, cara, você me inspirou, né? Se você consegue, eu também consigo, né? Que Eu legal. também estou passando por problema. E eu comecei a receber um monte dessa mensagem e foi aí que conectou tudo. Aí eu disse, a partir de hoje, para agradecer a Deus, ao universo, Caramba, segunda oportunidade que eu tive de viver e de reconhecer o meu propósito, eu vou todo ano fazer um desafio solidário. Então, caramba. através do esporte, eu lanço essa mensagem para as pessoas de que você nunca deve desistir dos seus sonhos. E que mais do que nunca desistir dos seus sonhos, é que você deve batalhar para torná-los realidade. Caramba, hein, Ricardo? Eu vi, eu acompanhei o ano passado, né? Cheguei a gravar aquele vídeo ali também e você fez o hashtag é Ultra Peleando por uma vida. Peleando pela Vida e você fez, conta essa história também desse recorde, porque não sei se eu posso falar uma sacanagem assim, ou sei lá o quê, mas contar a história do Guinness, é essa história, porque caramba, né? Foi, mas conta a história, porque apesar de ser o recorde brasileiro, tinha tudo para estar no Guinness também, né? Então, isso que você fez, eu sei que É. aí teve o americano, e aí você já está treinando de novo, mas conta um pouco dessa E história, e mas sem perder o mais importante que eu acho, que é essa linda, esse exemplo de atitude sua, que com a arrecadação é para ajudar então as ONGs, as crianças carentes, né? Você pode explicar um pouquinho mais disso? O que que o seu Iron Man aí, o que que o seu desafio de ser humano de ferro, que você está agora com esse propósito, né, de bater recordes a fim de ajudar também aqueles que necessitam. E conta um pouco dessa história do saco também que teve ali no ano claro, passado. eu conto assim. Então, assim, desde 2013, então, todo ano eu venho fazendo um ou mais desafios solidários, sempre em defesa de causas sociais ou ambientais, né? Então, a gente sempre vai ajudando instituições que precisam de alguma coisa ou causas ambientais. E aí, desde então, eu venho fazendo vários desafios, como o desafio de nadar de Salvador até Morro de São Paulo, né? Eu fui a primeira pessoa com 62 quilômetros nadando em mar aberto, né? Durante toda a Caramba, noite, né? Para chegar em Morro de São Paulo, diziam que eu ia morrer, que eu não ia conseguir e tal. Foi todo um processo que foi um desafio pela preservação dos oceanos.
né? Então, dentro desse desafio, eu fiz outros desafios, eu nadei 24 horas seguidas em uma piscina, utilizando sempre o poder da meditação para poder ter essa energia, essa concentração, para poder lograr os desafios, né? Nesse do da piscina mesmo foi bem interessante, porque durante o Ironman eu tive um clique de que eu conseguia meditar fazendo esporte. Uau. Eu tive esse clique. Um dia que eu estava pedalando na Spin, eu pedalei, estava chovendo, e eu não fui pedalar na rua. Eu fui pedalar na Spin, no meu prédio. E eu pedalei 8 horas seguidas. E para mim foi assim, ó, começar e acabar. O tempo passou que eu não notei. E conversando com meus amigos, ele me disse, Ricardo, você é maluco? Como é que pedala 8 horas seguidas no Spin e tal? Ninguém consegue, no máximo 3 horas. E para mim era uma coisa super natural. E aí eu descobri que a meditação que eu fazia em casa eu podia transformar em uma meditação ativa quando eu estava fazendo esporte, porque eu fazia isso sem ter a consciência. E quando eu tive a consciência de que eu podia meditar, fazer uma meditação ativa enquanto eu pratico atividade esportiva, meu rendimento fez assim, ó. Hum, Então, de uhum, aí vem essa capacidade de conseguir fazer grandes desafios físicos sem ter nenhum tipo de problema maior em relação principalmente a cansaço, né? uhum, Porque eu sempre falo para as pessoas assim, eu faço uma comparação para as pessoas entenderem melhor, né? Meditar não é você apagar o celular. Meditar é você colocar o celular em modo avião uhum, e utilizar apenas aquela aplicação que você necessita para fazer o que precisa ser feito, uhum, nem que seja uhum, respirar, uhum, entende? uhum, Então, o que eu faço durante o processo desses desafios que eu faço é tipo focar, entrar em mindfulness, muitas vezes, a maioria das vezes em mindfulness, focando no que eu estou fazendo. Antes dos desafios, eu faço trabalho de visualização, completamente trabalho de visualização, o que pode acontecer de bom, de ruim, como eu tenho que reagir, se passa uma coisa ruim, o que é que eu tenho que ter no botequim esse de primeiros socorros para que me ajude, se sai uma bolha, se não sai uma bolha. Então, tudo isso me ajuda a prevenir o que pode vir a acontecer e me deixa mais tranquilo para poder entrar em mindfulness sabendo que eu tenho um plano A, B e C lá, se acontece alguma coisa errada, né? Então, antes de qualquer desafio, eu procuro prever tudo e durante o desafio eu entro ali e relativizo o tempo, uhum, porque o tempo ele é completamente relativo. Exemplo, 1 minuto sem tapando a respiração não é o mesmo 1 minuto que você caminhando normalmente e respirando. Parece uhum, que passa mais devagar. Então, o tempo ele uhum, é relativo. Então, nesses desafios que eu faço, eu relativizo o tempo. Eu não conto uhum, horas, minutos e segundos. Eu conto refeições, eu conto o sol que nasce, o sol que põe, se põe. Então eu não vou no detalhe. Eu não olho uma árvore, eu olho a floresta. Eu tenho uma visão mais uhum, abrangente. Então é uhum, meio complicado explicar, mas é mais ou menos isso que eu faço, né? uhum. Então eu venho fazendo desafios. O último que eu fiz antes desse agora foram 24 horas e 10 minutos batendo no saco de boxe, né, com chutes e socos, era um recorde Guinness, para ajudar uma instituição chamada ENAC, que cuida de crianças com uma doença rara por acúmulo de ferro no cérebro. É uma doença que não tem cura. E eles precisam de dinheiro e doações para ajudar a investigação dessa doença que mata a gente no mundo inteiro. E essa associação é espanhola e trabalha com investigação para o mundo inteiro. Como é que você recebe os recursos para ajudar? Como é que funciona isso? Você faz uma toda uma divulgação, é um processo de patrocínios, coisas assim? E as pessoas perguntam, Ricardo, por que você faz recordes Guinness? Por que você faz coisa grande? É pelo ego? Não, não é pelo ego, esqueça o ego. É porque isso chama a atenção das pessoas e Uhum, da imprensa. uhum, Exemplo, se eu falar assim, eu vou fazer um projeto solidário de dar 2 voltas na praça na frente de minha casa para arrecadar tampinha de refrigerante para ajudar a comprar uma cadeira de roda. Vai ter quem ajude. Agora, se você falar que você vai passar 24 horas dando volta ao redor da praça,
né? Se é uma coisa extraordinária, vem Uhum. imprensa, vem gente Uhum. procurando saber o que é que vai acontecer, ou seja, você chama a atenção para a causa. Uhum. Então não é pelo ego. Antigamente era pelo ego, até o Iron Man era pelo ego, né? Eu queria Uhum. mostrar que eu era capaz, eu queria mostrar que eu podia, eu queria mostrar o meu valor. E depois Uhum. disso, né, quando eu me olhei no espelho sem máscara, meu irmão, eu disse, pô, eu não era uma pessoa tão boa quanto eu pensava que eu era, né? Eu Uhum. vivi uma vida voltada para um personagem que eu criei para me defender. Mas e aí, então, nesses desafios, você recebe, por exemplo, patrocínios, recebe esse ganho e você redireciona para as instituições, é isso? E depende muito da instituição e como ela trabalha. Exemplo, em 2018 eu construí uma quadra de esportes para as crianças, para uma escola de crianças necessitadas em Salvador, né? Uhum. Eu não tenho dinheiro para construir uma quadra de esportes. Então, o que foi que eu fiz? A gente mandou fazer pulseirinhas. Essa aqui é desse Uhum. desafio. Eu vou fazer sábado agora um desafio novo. Essa Uhum. aqui é uma pulseirinha. Eu mandei fazer um monte de pulseirinha e vendo as pulseirinhas, né? Camisas, tal. E com esse dinheiro arrecadado, a gente foi e conseguiu construir uma quadra de esporte para as crianças nesse bairro. Esse desafio que eu vou fazer agora, o desafio da ENAC, que foi ano passado, que fez do saco, de 24 horas e 10 minutos, a gente fez mais ou menos a mesma coisa, né? Só que as pessoas depositavam direto na conta da instituição. Então, se a instituição tem uma conta, as pessoas depositam direto na conta. Se não tem Perfeito. conta, eu presto conta. Então, tudo que vai entrando, a gente vai marcando, né? No final do desafio, eu puxo um extrato bancário, que seja, mostro, a gente faz as comparações e tal e mostra. Mas eu faço pouco isso diretamente em minha conta. A maioria, Uhum. a pessoa paga diretamente nessa instituição, para as instituições. Faz a doação Uhum. diretamente para as instituições, né? Uhum. Às vezes eu boto na Prove- vaquinha, essa vaquinha.br, né? Que tem essas vaquinhas também. Sim, sim. Vixe, assim, incrível, né? É muito legal. Quem está acompanhando aqui desde o início sabe a profundidade aí do que você está falando, essa mente guerreira aí, né? Vou começar a trazer aqui uns assuntos mais profundos assim também, aproveitando esse embalo desse comentário do Marcos, né? Que ele fala bem interessante o processo de se liberar do ego. Legal ver que a etapa do ego é necessária para a evolução, né? Então eu compreendo isso também, essa muito parecido na minha história nas competições e esse ego, e aí de repente a coisa não faz mais sentido, mas ao mesmo tempo foi necessário isso, né? Para a gente diz no mundo do autoconhecimento que é cristalizar o ego, né? A gente precisa cristalizar o ego para depois poder abrir mão dele, né? Até porque para a gente entregar um ego, a gente tem que ter um ego, né? A gente tem que ter um ego formado ali, né? E isso às vezes se resume em, eu quero isso, quero aquilo, tudo a gente vai conquistando, a gente vai conseguindo conquistar e depois a gente vai percebendo no mais profundo, né, que ainda falta um caminhar aí para encontrar essa tal dessa plenitude, né? Esse tal desse bem-estar, né? No meu caso, eu tive uma depressão profunda também, né? Eu tive que tomar remédio de tarja preta e tal, enfim, foi um momento de virada, assim, muito forte na minha vida e que também caminhei para esse propósito, né? Que se revelou no DGI mais para frente. E aí, né, Ricardo, a gente está falando assim, são algumas coisas que eu quero te perguntar, eu vou fazer tudo na mesma pergunta e aí você vê como você quer responder, né? Mas tem esse grande achado do propósito, né? Que eu considero assim uma pérola mesmo na nossa vida. Não sei se é possível encontrar esse propósito sem antes estar bem relacionado com esse ego. Na minha vida não deu, eu precisei entrar nessa depressão para depois encontrar o propósito mais que tinha mais a ver com a minha essência, né? Apesar de manter na arte marcial foi isso, né? E claro, os desafios continuam, os desafios eles se apresentam, mas eu acredito que a partir do momento que a gente já está mais centrado ali no nosso lugar, até a maneira de a gente lidar com o desafio, toda essa maturidade é um pouco diferente, né? Claro que a evolução é contínua, mas é um pouco diferente. E aí eu queria que você trouxesse um pouco, assim, depois que você descobriu o seu propósito, o que mudou de fato na sua vida,
Eu acho que assim, as pessoas querem saber, ou pelo menos eu quero, eu acho que essa é uma pergunta aí de ouro, conversando com você, né? Aproveitando assim esse ansejo assim de estar conversando com você, que é, poxa, não, tem vários desafios que você se coloca para resolver ou para encarar e para atravessar, né? Para conquistar ele. Eu imagino que você entra para vencer, você não entra para parar no meio, não. Porque todos os desafios se atravessam, né? Você faz acontecer. Tudo bem que são desafios que você se coloca, como nadar, como o próprio Ironman, como o saco e tal, esses desafios você se coloca, treina para atravessar eles, mas imagino eu que vai dar medo, vai dar, cara, vai dar tensão, vai dar, pô, não sei se passa um tipo de pensamento, será que eu vou conseguir ou não, ou sempre na sua cabeça eu vou conseguir, eu não sei, eu queria que você falasse sobre isso. Mas, falando das pessoas que não têm esse tipo de desafio, mas que têm os desafios da vida também, que é o desafio do trabalho, que é o desafio de cuidar da família, às vezes está com dificuldade de dinheiro, tem que cuidar do filho, tem que trazer alimento para casa, tem que educar, fora isso tem que tomar conta ali da equipe no trabalho, tem tudo isso aí que é um desafio tanto também, né? Então, e como eu trabalho com essa arte marcial nesse nível interno, né, onde eu considero todos nós guerreiros da vida, né, independente do desafio que passa, né, qual que é o mindset, né? A pergunta que eu quero te fazer é qual que é o mindset que tem que carregar para atravessar, seja lá qual for o desafio. Eu acompanhei, né, sua trajetória aí para a Espanha, você foi para aí, hoje em dia você E já foi, está trabalhando foi o maior desafio de todos. Então, então assim, pô, você está aí, já falando bem espanhol, já está dando aula no maior clube de boxe daí, olha, mais uma conquista, né? Mais uma conquista, porque tudo isso são conquistas de vida, né? Cara, isso é maravilhoso. Então, tem um mindset aí que você carrega de vitorioso, que eu gostaria que você falasse um pouco dele, porque aí eu acredito que tem segredos, né, para compartilhar com as pessoas, né? Como que tem que estar a nossa mente perante o desafio? Quais são as chaves que você usa? Quais são, né, se você tem alguns rituais, né, para manter sua mente positiva e falar, meu, vou atravessar, velho, vou conquistar isso daí. Acredito que isso daí é muito rico para todos nós aprendermos com você, né? Não, beleza, ótima pergunta, né? Assim, Fernando, é, o nosso espírito é como uma espada. Uhum. Como é feita a espada, você sabe? A espada forjada no fogo ali, batendo na madeira, no fogo. Tem, tem, tem. Aí bota no fogo de novo, traz, dá atrás, aí depois bota na água fria, dá o choque térmico, puxa de novo, bota de novo. E o que acontece? E a espada, ele é um instrumento, né? Bem, como é que eu diria a palavra assim? Não sei se você pode me ajudar. É o instrumento da presença, né? É o Sim, instrumento com certeza. do DGI mesmo ali, né? Do No que tá DGI a gente considera a espada o símbolo maior, assim, que representa o caminho do guerreiro em si, né? no Esse caminho símbolo do da guerreiro. espada, assim, também, né? Esse caminho da vida, a conexão Exato, com o mais profundo, com o espiritual, com a alma, né? exato. E o instrumento de um guerreiro, durante uma batalha, as batalhas da vida, o instrumento dele, tanto de defesa quanto de ataque, de tudo, é a espada. Uhum. Então, quanto mais a espada passa por esse processo de fogo, de martelada, de água fria, de fogo, de martelada, de água fria, mais forte é a espada, né? Uhum. Durante o processo de forjar a espada, quanto mais você submete essa espada a esse processo, mais forte ela fica. E essa espada, que eu estou fazendo analogia com o nosso espírito, né? Ele vai se fortalecendo de acordo com as experiências que a gente vai vivendo na vida. Mas Uhum. principalmente a gente tendo consciência do que está acontecendo. Porque se a Uhum. gente não tem essa consciência do que está acontecendo, as coisas começam a se repetir. E era o que estava Uhum. acontecendo comigo. Uhum. As Uhum. coisas começavam a se repetir de uma maneira diferente, mas sempre se repetindo, né? Não posso ter filho. Aí vem o problema que eu tenho um rim ectópico, que eu não falei isso, eu tenho um rim que é na frente da bexiga. Aí me proibiram de lutar, de jogar futebol. Aí eu mesmo assim fortaleci.
o abdômen para quando começar a lutar. Aí daqui a pouco veio a primeira fratura do pé, veio a segunda, veio a terceira, né? Veio um monte de coisa acontecendo em minha vida, veio a demissão, né? Porque eu trabalhei 12 anos nessa empresa de telecomunicação, onde eu tinha um cargo já bem alto lá dentro, e de repente o mundo se abre, eu perco o emprego, né? De mais de 12 anos, não consigo emprego no mesmo lugar, aí vem os AVCs, aí vem tudo isso, foi um processo de forjar a espada. Uhum. E no budismo, a gente tem uma coisa que talvez eu não tenha interpretado muito bem na época, mas a gente fala assim, muito da autorresponsabilidade, ou seja, você está no local onde você se colocou. Perfeito. Só que o que acontece? Alguns capítulos em nossas vidas, eles estão pré-concebidos, eles estão escritos. Uhum. Exemplo, Ricardo teu AVC. Estava escrito. A única coisa que eu posso mudar é como eu vou reagir a isso. Uhum. Entende? Isso eu tenho Uhum. meu livre-arbítrio. Mas eu tenho o AVC, estava lá. E no dia que eu estava fazendo a cirurgia para botar a prótese cardíaca, foi a primeira vez que eu me entreguei a Deus. Uhum. Me entreguei ao universo. Eu Uhum. disse, faça a sua vontade. E isso Uhum. tirou uma carga de cima de mim enorme. Uhum. Porque eu acredito assim, tá? Que a autorresponsabilidade é muito boa. Mas te joga uma carga em cima dos seus ombros, às vezes também muito grande. E tem Uhum. algumas coisas que fogem. Tem algumas coisas que você não tem o que fazer, você tem que entregar. Então, nesses meus desafios, respondendo a sua pergunta, o que eu faço é tudo que está dentro da minha responsabilidade, eu procuro fazer e listar. O que é que eu posso fazer para isso dar certo? Qual é a receita para que isso dê certo? Você diz Se isso planejamento de treino, um planejamento planejamento. completo. Se me dá uma bolha no pé, eu tenho que ter linha e agulha e tenho que ter uma oxigenada. Se me dá dor de barriga, eu tenho que ter um remédio para dor de barriga. Se me dá sono, eu tenho que ter uma cafeína. Eu começo a listar tudo que eu tenho. Então, Uhum. eu preparo minha mente para fazer o desafio acontecer. Uhum. Mas eu tenho que ter a aceitação para que tudo que foge ao meu controle Perfeito. eu agradecer e dizer, aconteceu porque teve que acontecer. E Perfeito. ter a paz espiritual de que eu fiz tudo que eu podia ter feito. Perfeito. Então, peraí, Entendeu? só um Então é assim segundinho. mais ou menos É, que eu lido com aham. as coisas, entendeu? Só um segundinho que você está trazendo coisas muito boas e que eu não quero perder, né? Até para as pessoas também poderem tomar nota, poderem, assim, conectar com isso que você está trazendo. É tipo um momento de pausa, né? Um momento de pausa, porque aí tem muita sabedoria nisso que você está trazendo, né? Então, tem a parte da nossa autorresponsabilidade, que é aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, assim, poxa, eu vou ter uma meta, eu vou ter uma reunião, vou ter alguma coisa, vou ter, cara, eu preciso me preparar. Ou seja, dentro das minhas possibilidades, eu vou dar o meu melhor aqui para me preparar. Se eu, como você trouxe, né? Se eu tiver bolha, é uma agulha, né? Se tiver dor de barriga, se tiver, enfim, o que eu posso captar que pode acontecer, vou me preparar da melhor forma possível para isso, né? Deixa eu dar uma cortada aqui. Ricardo, fiz uma cortada. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deu uma. Ah, tá aí, né? Tá aí. Tem uma Eu travada aí vou. agora. Tá bom. Então, assim, tem toda essa parte do que eu posso captar da minha responsabilidade e tal, mas sempre tem a gente nunca vai poder entender Prever tudo. todos os planos da vida, né? A gente não vai, isso aí não, né? E é interessante porque dentro do ODGI, né? O fundamento, né, do ODGI na construção do método é compreender que a vida é nossa melhor amiga e que os desafios eles são os nossos professores, né? Então que é exatamente isso que está trazendo, porque se eu tenho esse pensamento de que a vida é minha melhor amiga e que então tudo que acontece eu posso Sempre ter sim posso. o mindset de que é a meu favor,
Porque eu entendo que se eu ficar reclamando, mas por que isso aconteceu, tal, porque, meu, não vai adiantar em nada, minha energia só vai baixar. É claro que eu posso tentar estudar por que que aconteceu e tal, mas eu faço isso de um lugar maduro, não de um lugar vitimizado, reclamão, né? Perdendo o centro. Então é isso, né? Um pouco que você está trazendo, que é se preparar da melhor forma, mas ao mesmo tempo estar aberto para as infinitas possibilidades, como um aprendiz da vida também, né, Ricardo? Para poder evoluir Exatamente. com isso, né? Para poder estar aprendendo com isso sempre também, né? É Com isso, né? certeza. Exatamente. E pra você ver, né? Outro fato interessante que aconteceu é que eu sou uma pessoa, eu estudei muito em minha vida, né? E só para voltar um pouquinho para vocês entenderem o que eu quero dizer, e como surgiu a Universidade do Boxe, que é uma coisa interessante, é uma história bem legal, né? Que é um produto de marketing digital que a gente tem hoje, que é de boxe. Então, olha o que aconteceu. Exemplo, quando eu era criança, eu não queria estudar, eu só queria saber de esporte. Então, é natural que o meu entorno não acreditava que eu fosse um dia ter uma formatura universitária, né? Que eu fosse ter títulos acadêmicos, né? E naquela época era assim, tipo assim, hoje é igual, né? Ou você estuda ou você não vai ser ninguém, né? É a sociedade que fala pra gente isso. E nossos pais, infelizmente, ou felizmente, querendo nos proteger, repetia isso pra mim, né, Ricardo? Se você não estudar, o máximo que eu vou conseguir é que você seja um motorista de caminhão, do caminhão do lixo. Minha mãe falava assim: se você não estudar, o máximo que eu posso conseguir com as pessoas que eu conheço é que você seja um motorista do caminhão e não lixeiro, né? Uhum. Então estude, estude. Ficava me bombardeando disso. Até que um dia eu entendi que eu tinha que estudar. Eu digo, eu vou escutar minha mãe. E eu fiz no vestibular e passei no vestibular. E quando eu falei para minha família, ninguém acreditou. E eu tive que mostrar o jornal. E aí apostaram quanto tempo eu ia ficar na faculdade. Um apostou 6 meses, o outro apostou 3. Quem apostou mais foi 6 meses. Na mesa de uma pizzaria. Caramba. Aquilo me foi um tiro no coração. Mas Uhum. eu tinha consciência de que eu tinha feito com que as pessoas me olhassem desse modo. Eu tinha Perfeito. autorresponsabilidade. E o que foi que eu fiz Perfeito. com isso? Eu ressignifiquei. E isso é muito importante. Isso me serviu, eu não fiquei com raiva das pessoas. Eu fiz uma análise de mim mesmo. E o que foi que eu fiz? Eu fui o melhor aluno da faculdade. Hum. Hoje eu tenho 2 universidades, hoje eu tenho 4 masters e um doutorado. Hum. Caramba, hein? Que legal, que bonito. E aí vem a história da Universidade do Boxe. Plena pandemia, perdi meu emprego na Espanha. E agora, o que é que eu faço? Quando eu era pequeno, um dos fatos que me deu mais. Que eu entrei nas artes marciais foi por causa do filme de Rock Balboa. Uhum. Eu sofria bullying no meu colégio, com 9 anos de idade. Um menino sempre me batia. Eu assisti o filme de rock. Eu disse: eu posso pegar essa energia, né, desse espírito de Rock Balboa que encantou tantas pessoas até hoje, né, do resiliente, daquela pessoa desacreditada, mas que se corre atrás, se vai atrás dos seus sonhos, você pode tudo, você pode conseguir ser um campeão mundial. E eu comecei a praticar boxe. E esse menino veio me bater, na época a gente era criança, 9 anos de idade, hoje os tempos são outros, não falo para ninguém fazer isso, mas eu me defendi. E quando eu me defendi, minha vida fez assim, ó, me deu uma confiança para toda a minha vida. E o boxe sempre fez parte de minha vida. Junto com o Uhum. kickboxing sempre fez parte. E Uhum. quando veio a pandemia, eu tive que me reinventar. E eu disse, o que é que eu posso fazer para não ter que trabalhar mais um dia em minha vida? Porque quando você faz o que você ama, você não trabalha nem um dia só de sua vida. E aí eu disse, eu vou montar um produto de marketing digital voltado para o boxe. E aí surgiu a Universidade do Boxe, que hoje Hum. está com 9 meses de trabalho, Que né? bonito. Lançamos um produto de formação de treinadores,
de formação de produtos, tudo, é um infoproduto, né? É baseado no público da língua portuguesa e graças a Deus a gente está tendo muito sucesso com esse infoproduto, né? Então hoje eu dou aula de boxe, eu tenho o meu negócio próprio, que é a Universidade do Boxe, né? E faço meus desafios solidários. Fala o link da universidade, Ricardo, para o pessoal que quiser visitar, conhecer. É universidadedoboxe.com. Ótimo. Mais fácil impossível, né? Melhor impossível aí. Tá, tá muito claro. Universidadedoboxe.com. Deixa eu só ver o que o Marcos trouxe aqui. Às vezes penso que essas limitações nossas e dos outros sobre nós vêm do hábito de pular do passado para o futuro, desconsiderando a dedicação do presente. A Diana escreveu lições de vidas, a Helena, fantástico. Tiveram algumas pessoas também lá atrás fizeram Eu não consigo ver muito. bem, não, porque eu tenho medo de mexer aqui e cair. O pessoal da Spartacus Fight falou: tivemos a honra de conhecer esse grande mestre, esse grande homem, através do mestre Celso Mota, nosso professor de kickboxing. Né? O pessoal, tinha uma outra aqui também, do Challenger Kickboxing, falou: completar um Ironman e estar vivo até aqui, inspirando pessoas, um super-herói sem capas. Achei muito legal isso aí também. E, Né? isso é muito legal, né? Porque eu descobri que não é preciso usar capa para ser um super-herói. É a infância ali, né? O propósito da criança se revelando, né? Nesse super-herói E, sem e, capas aí, né? e olha que legal, assim, né? Exemplo, quando eu desconstruí a quadra para a escola Dom Edberto de Quilborg, em Salvador, Bahia, no bairro da API, um dos bairros, uma comunidade mais perigosa que existe dentro de Salvador, a gente construiu a quadra para essas crianças. Um monte de cartinha que eu recebi me colocando como super-herói com capa. Que, olha só, que legal, hein? Peraí que deu E uma... uma menina olhou para mim e falou assim, uma criancinha falou para mim assim, poxa, você deve ser rico para ter construído essa quadra pra gente, né? Olha Eu só. não botei, para não dizer que eu não botei, eu botei a minha parte, mas assim, muito de uma maneira, a minha parte de Débora, de uma maneira, tipo assim, eu tô aportando também, mas Uhum, foi um pouquinho de cada um. uhum, Foi R$ 5 aqui, ou 5 euros aqui, 2 euros ali, 3 euros uhum. ali, e juntos, cada um aportando o seu grãozinho de areia, a gente consegue fazer muita coisa, Que bonito isso. Que, né? que grande ensinamento, né? De co-criar junto, né? De compartilhar, de fazer junto, de unir força. Aí você trouxe essa, digamos assim, essa inspiração, né, do desafio, que inspirou as pessoas, conseguiu chamar essa atenção, como você mesmo falou, até como uma estratégia, né, de ganhar mais força, mas como, no final das contas, ajudar ali quem necessita, né? Poxa, é coisa de super-herói mesmo, né? É coisa de E nessa Clark quadra, Kent. e para a construção dessa quadra, para construção dessa quadra, eu cheguei a fazer um Ultraman, que o Que é o Ultraman são Ultraman? 10 quilômetros de natação, Uhum. 421 de ciclismo e 84 Caramba! correndo. Caraca, é duas maratonas. Você fez isso Em também? 2018, a gente conseguiu fazer. Caraca, meu amigo. Caraca, Então, é o que eu posso falar, né? passei Correu 24 80. horas pedalando na bicicleta estática, foram 716 quilômetros. A gente fez vários desafios, né, durante esses anos aí. E Uhum. sábado agora eu vou bater o recorde do saca, porque da primeira vez eu fiz 24 horas e 10 minutos, né, que acabou não sendo homologado pelo Guinness, porque teve uma confusão nas regras. O Guinness dizia uma coisa e dava um exemplo de outra. E eu mostrei para as pessoas, todo mundo que leu na época interpretou da mesma maneira que eu. Eu, na época, mandei a pergunta para o Guinness, mas eles não me responderam a tempo. E todo mundo interpretou da minha maneira. Eu digo, tá, vamos assim, que a cada hora completada eu tinha 5 minutos para fazer o que fosse, para ir no banheiro, para voltar, para comer e tal. Mas eles botam a cada hora completada 5 minutos, mas eles não diziam se era 55 minutos e 5 minutos de descanso, 55, 5. Porque no exemplo que eles davam, eles botavam a cada 4 horas eu posso descansar 20 minutos. Uhum. Então não ficou claro. E acabou que Uhum. eles não homologaram o recorde de 24 horas e 10 minutos. Ele foi homologado pelo livro dos recordes brasileiro, mas do Mundial não foi.
E agora, recentemente, um americano fez 27 horas Uhum. batendo no saco. E aí eu conversei com o meu chefe do The Boxer Club, falei para ele, né, disse que era uma coisa que tinha ficado aí um pouquinho engasgada, que eu queria, né, fazer esse recorde e ajudar outra instituição, porque já tinha passado um ano do recorde anterior. E aí a gente vai fazer agora sábado, vou bater mais do que 27 horas no saco de boxe para ajudar a Comissão Europeia de Ajuda aos Refugiados. Uhum. Por isso Uhum. que essa pulseirinha aqui está escrito refúgio. Uhum. E através E, das vendas da pulseira, que custa 3 euros, a pessoa deposita diretamente na conta da Comissão Espanhola, que é uma ONG, que há mais de 40 anos ajuda aos refugiados, né? A gente faz uhum. isso. Aí já estamos aí, hoje a gente saiu em praticamente todos os canais de televisão aqui da Espanha, né? Tanto de TV quanto de jornal, também os desafios, chamando a atenção para essa causa tão importante. Que eu sou filho, eu E, sou neto de imigrantes, né? E refugiados. uhum. É bom, poxa, maravilhoso, Ricardo. E me fala uma coisa, como que a gente pode saber mais, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode acompanhar o dia, como que é isso? Já é sábado agora, né? Sábado agora, sábado. Eu vou começar às 10 da manhã aqui da Espanha, que seria 5 da manhã aí do Brasil, né? Tá. E aí vou fazer mais de 27 horas. Eu devo fazer 15 minutos a mais, 15, 30. Uhum. O americano é louco, eu sempre falo assim, se existe um recorde, um recorde que é 24, né? Um marco que é 24, o recorde do Guinness era 24. Por que eu vou fazer 27? As Uhum. pessoas faz 24:10, 24:20, 24:30, porque não é briga por ego de quem faz mais. Uhum. Porque se Uhum. é para fazer 48 horas, eu faço. Eu sei que eu Uhum. faço. Mas se é para Uhum. bater um recorde, eu faço 15 minutos a mais. O importante não é o recorde. O importante é o que você está fazendo através desse recorde. E é isso que as Perfeito, pessoas não, algumas pessoas ainda não entendem, né? perfeito, Então, para perfeito. ajudar, é, na verdade, é uma campanha que está sendo feita aqui. O pessoal da Spartacus Fight mesmo, eles vão ficar 24 horas batendo no saco também, mas fazendo o revezamento, né? Uhum. Na cidade de Santo Antônio de Jesus, em Salvador, ou na Uhum. Bahia, né? Então eles vão estar fazendo, eles vão arrecadar esse dinheiro e vão fazer uma transferência para mim e eu vou fazer a transferência diretamente para a comissão, prestando conta tudo direitinho. Porque eles estão longe, então não tem como eles depositarem diretamente na conta aqui da instituição. Até tem pelo Western Union, eu ainda vou ver com eles se eles não preferem fazer. Porque quanto menos dinheiro entra em minha conta, melhor. Porque depois eu tenho que prestar Uhum. conta, vem questão também de imposto de renda, vem todo um processo, né? Que eu não gosto de mexer Uhum. com isso. Mas em último caso, se é para ajudar, eu tenho uns amigos contadores aí que me ajudam a Uhum. prestar essas contas, fazer esse batimento, né? Para não dar problema depois do Uhum. imposto de renda. Então, se quem quiser ajudar de alguma maneira, né? Tem É porque eu não gosto de dizer depósito em minha conta, porque fica chato, entendeu? Mas eu Uhum. presto conta. Quem quiser, eu presto conta. Me procura aí no privado. Me procura no privado, aí a pessoa me manda o valor na mesma hora. Eu faço o depósito e mando para ela a tela da transferência. E tá, mas cada Perfeito. pulseirinha custa 3 euros. Aí tem que converter para moeda. Ou pode fazer um vídeo batendo assim no ar e marcando a hashtag golpes que dão vida. DAN, não é dão com o tio. É em espanhol. Golpes que dão vida. E somente em compartilhar esse hashtag já vai ajudar bastante também a instituição. Uhum. Que maravilha, hein, meu amigo? Estamos chegando aqui no fim desse bate-papo que eu tinha certeza que ia ser assim muito inspirador. Oi, É, tem conversa aí ixi, para tem mais umas muito, 3 né? lives aí. Vamos que vamos. A gente vai, vamos fazendo. É, o tema, né? Qual a verdadeira vitória? Eu acho que já foi muito respondido, né? Subliminarmente pelo nosso papo, mas eu deixo aqui essa pergunta para se você quiser responder ainda. Qual é a verdadeira vitória, meu amigo, para você? Para mim, a verdadeira vitória é você reconhecer o seu propósito de vida Uhum, e você viver uma vida alinhada com o seu propósito. uhum, uhum, Essa é a verdadeira vitória, sabe? uhum, Você reconhecer o seu papel no mundo. Porque uhum, todos nós temos dons e talentos. Todos nós uhum, temos dons e talentos. E eu sempre falo para as pessoas assim: todos nós temos uma missão em comum, que une a todos. Une uhum, a todos.
que é descobrir os seus dons e talentos, desenvolver os seus dons e talentos e, por último, doar os seus dons e talentos para o mundo. Que maravilhoso, maravilhoso. Poxa, muito bom. Aqui, mestre sensei, Ricardo Serravalle, esse grande homem de ferro aí, né? Esse Ultraman, né? Ricardo Serravalle. Eu vou deixar aqui, pessoal, a live gravada. Fiquem à vontade aí para compartilhar, porque, enfim, muito inspirador. Eu acho que o Ricardo, eu falo para ele, ele sabe disso, que eu falo que ele é minha inspiração aí, meu sensei também, meu sensei de vida. Sempre aí acompanhando ele, me inspirando, né? Estamos aí juntos. Meu amigo, como você bem disse, tem papo aí para umas 3 lives a mais e vamos marcar essas lives, né, para continuar Vamos marcar quando você quiser. esse bate-papo. Um grande abraço aí para você na Espanha, para sua esposa, né, que você tenha toda a bênção, saúde, né, vitalidade nesse sábado, né, para cumprir esse Guinness, para cumprir esse recorde. Saiba que eu tenho certeza que a comunidade do ODGI estaremos aí conectados com você, compartilhando força aí também para você conquistar também aí o seu resultado e vai ser uma vitória de todos nós, tenho certeza disso. Então eu deixo aqui meu abraço, se você quiser trazer mais alguma palavra, fique à vontade. Não, eu só tenho a agradecer, né, Fernando? Eu acho que muito da minha maneira de pensar e da reorganização dos meus pensamentos, eles vieram através do DGI. Vieram através do Prembaba, dos ensinos do Prembaba também. Né? Não se pode deixar de falar disso. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, os dois, tanto você quanto o Prembaba. Né? Porque reorganizaram meus pensamentos, reorganizaram. Às vezes a gente tem na vida assim muitos insights, muitas coisas diferentes, mas elas não estão organizadas em nossa mente. E através do método que você criou, através dos livros, através dos retiros que eu tive, das conversas que eu tive com o Prembaba, muito de minha vida se reorganizou, né? Coisa que estava um pouco embaralhada, ela foi se organizando e eu pude perceber que tudo que acontecia em minha vida tinha um porquê, né? Tinha um porquê está acontecendo e tinham que me ensinar muita coisa, né? E ainda tenho muito que aprender. Talvez eu não tenha aprendido tudo da melhor maneira, talvez eu ainda precise que algumas coisas se repitam em minha vida para eu poder entender melhor alguns sinais, algumas coisas. E vocês foram, né, essa base, esse centro que me deram, né, muito realmente dessa guiança, né, dessa vida. Eu agradeço de coração mesmo, muito. E você sabe que nossos caminhos estão aí cruzados e entrelaçados, né? Não só Nossa, cruzados, mas entrelaçados. Mais na frente sim, aí, com certeza sim, vão vir coisas muito boas. sei disso, meu amigo. Tamo junto aí no coração, viu? Saiba que para mim é uma grande alegria estar aqui com você, ter tido esse bate-papo. Aprendi um bocado mais aí e me inspirou um bocado mais. Então, tamo junto, viu? Muito obrigado e mantemos o contato. Pessoal, boa noite a todos, né? Fiquem bem, fiquem em paz. Obrigado aí também pela participação. Eu vou deixar aqui a live gravada aqui no como é que se diz aqui? Fugiu o nome. No Instagram, aqui no perfil, né? No perfil. Vocês fiquem à vontade para assistir de novo, compartilhar, marcar aquelas pessoas que podem se inspirar em gostar também. Ricardo, meu amigo, obrigado. Tamo junto aí, viu? Valeu, Que vem Fernando. aí. Para todo mundo. Valeu. Obrigado pelos comentários. Eu vou ver depois, que agora eu não consegui ver nada. Valeu. Valeu.